Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar relatórios dinâmicos no Excel, bem passo a passo, bem do zero, com muitas técnicas diferentes, tá bom? Bom, se você é novo nesse canal, já vou pedir então que você se inscreva. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado, sempre com conteúdo focado no seu desenvolvimento profissional, principalmente na parte de Excel. Além disso, também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional de Excel. É uma formação voltada ao mercado de trabalho para você se desenvolver na sua carreira e se destacar no mercado de trabalho. É uma formação que no momento possui 6 cursos: Excel básico, Avançado 1, Avançado 2 com matriz dinâmicas, muito do que a gente vai ver hoje, mas muito mais a fundo na verdade. Você tem ainda Excel financeiro HP12C e lógica de programação e VBA para você automatizar suas tarefas dentro do Excel. E você ainda tem um curso completo de dashboards com mais 20 horas. Então, ao todo, são 84 horas de vídeo com acesso vitalício. Você pode começar agora mesmo, são videoaulas gravadas, então você pode assistir em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer aparelho. Pode assistir em casa, no trabalho, no celular, como você quiser. Com acesso vitalício. Em 10 vezes sem juros, o link está aqui embaixo na descrição. Emitimos nota fiscal para todas as vendas. E vocês que são grupos também, para grupos de empresas assim, também damos desconto, pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Bom, sem mais então, vamos ao nosso vídeo. Olá, então ao longo desse vídeo você vai aprender como nós podemos criar esse relatório. Então veja só, ele é um relatório de cobrança que nós criamos aqui, onde nós temos aqui o mês, o vendedor, os filtros, né, de mês, vendedor, inadimplência, a classificação dele, né, do cliente, quanto à inadimplência, se o título está pago, em aberto ou todos, e aqui o total do filtro do relatório que a gente fez aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui e seleciono C, ele vai mostrar todos os A, B e C, D e E, e assim ele vai retornando todas as informações. Quero só em aberto, quero só os pagos, quero todos, e automaticamente ele vem aqui no relatório e já muda também o total. Aqui abaixo você pode vir aqui selecionar o vendedor e ele também faz esse filtro automaticamente para você. Mudando a data, ele vem e muda a data também com relação ao vencimento. Tá? Então a gente vai montar isso aqui do zero. Esse relatório você vai aprender bem passo a passo com várias técnicas avançadas de Excel. Tá bom? Então é isso. Não pule nenhuma parte desse vídeo e vamos nessa. Então a primeira coisa aqui, vou pegar aqui o nosso relatório em branco. Ele é composto de 3 planilhas: base de relatório, configuração e relatório, que é onde a gente vai então mostrar essa informação. Okay? Em base de relatório nós temos essa tabela chamada de T inadimplência, tá ali. Então tem nota fiscal, valor, vencimento, a data do pagamento, se foi pago ou não, nome do cliente, o nome do vendedor e a classificação do cliente. Tá? Então está aqui a nossa lista, a nossa tabela de dados. E aqui em configuração é uma planilha de apoio que nós vamos utilizar para o nosso relatório. Nessa vai ter, por exemplo, a lista de vendedores, vai ter o vendedor que foi selecionado, a classificação que foi selecionada A, B, C, D ou E, ou a data do pagamento ali, se foi pago ou não, se você quer em aberto, pagos ou todos no filtro, e ali a data do mês inicial dos nossos dados do relatório. Tá? A gente vai usar ele como base de apoio. E aqui por fim nós temos o nosso relatório. O primeiro que nós precisamos montar aqui é a nossa lista de vendedores. Para isso, nós vamos usar a função único e a classificar. Essas funções, e muitas das que nós iremos utilizar ao longo dessa aula, são de matrizes dinâmicas, disponíveis no Office 365 em versões mais recentes também do Excel. Então, caso você não tenha uma versão mais recente ou o Office 365, provavelmente não, com certeza você não vai conseguir fazer então, tá? Mas mesmo assim, acompanhe a aula para você aprender e ver também o poder que você tem com essas novas funções. Perfeito? Vamos lá então. Então aqui você vai clicar igual, único, e essa função ela retorna uma lista única de dados. É que nem você selecionar uma lista, colar os dados, remover duplicadas. É isso que ele vai fazer, só que dinamicamente. Vou clicar na base do relatório, vou selecionar a coluna vendedor, você vai dar um Ctrl espaço, tá? E ele já vai selecionar a coluna inteira. Fecha parênteses, dá um Enter, está ali a nossa lista automaticamente de vendedor. Não tem parâmetro nenhum, é só isso mesmo que ele já retorna. Antes da função única, eu vou escrever aqui classificar.
abre parênteses, vou dar um Alt Enter só para você ver como ela fica. Então aqui fica mais organizada, né? Então nós vamos classificar os dados do retorno da função único. Fecha parênteses no final, dá um Enter e está ali. Então está ali nosso vendedor, né? Todos os vendedores únicos retornando aqui. Se eu tivesse um novo vendedor lá, ao seu, ele automaticamente ia aparecer aqui, inclusive ordenadamente, tá bom? Deixa eu tirar o Alceu daqui, porque ele só tem um, deve ficar ruim. Aqui vai ser os vendedores selecionados, etc., que são filtros do relatório. Então, a primeira lista já está pronta aqui, tá? Eu vou clicar nele aqui, eu vou clicar aqui em fórmulas e vou dar um nome para ele, tá? Nessa lista. Eu vou dar aqui para esse retorno da lista. Vou clicar aqui em gerenciador de nomes, novo, vou chamar de vendedor. Vendedor. Vou selecionar apenas aquela célula primeira, ali onde está a nossa fórmula, e vou pressionar cerquilha. Isso fará com que essa referência, com que esse nome definido se refira ao retorno completo dessa matriz dinâmica, dessa fórmula. Então, quando eu chamar vendedor, vou dar um OK aqui. Fechar. Então, quando eu chamar vendedor agora, vendedor, ele vai retornar exatamente tudo que você tem daquela função ali, daquela fórmula, tá? Então, tá pronto. Agora em relatórios, nós vamos então começar a montar aqui o nosso relatório. Primeira coisa que nós vamos montar aqui vai ser a nossa data. Então aqui eu vou botar 1 do 1, por exemplo. Deixa eu botar aqui ela formatada desse jeito aqui de data. E aqui você seleciona então assim, por exemplo, tá? Então tá aqui a nossa data inicial. Aqui ao lado eu vou escrever data, mas para isso eu vou usar aqui o inserir, texto, caixa de texto. Vou selecionar aqui e vou escrever data 2 pontos. Marca aqui, arrasta para o lado um pouquinho, diminui aqui. Ajusta do jeito que você achar que deve, tá? Botão direito, formatar forma. Aqui você vai colocar sem preenchimento e sem linha. Vai ficar assim, tá bom? O legal é que daí você pode movimentar ele do jeito que você quiser, tá bom? Então tá ali. Data. Então essa data vai ficar ligada diretamente com a nossa configuração. Eu vou na configuração, vou clicar igual, data, e agora quando eu mudo lá, automaticamente ele vai mudar aqui na nossa outra planilha, nossa planilha de configurações. Então mudei aqui para 1 do 2, automaticamente ele veio aqui e mudou para 1 do 2 também, tá bom? Perfeito. Agora nós vamos passar aqui para o filtro do vendedor, tá? Então mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, Ctrl Shift e arrasta para baixo. Opa! Vou clicar aqui, vou digitar vendedor. Aumenta um pouquinho. Aí. Vendedor, tá? Então aqui no vendedor, nós vamos colocar então uma lista dos vendedores. Só que nós vamos utilizar hoje componentes da guia desenvolvedor, tá? Então você vai vir aqui na guia desenvolvedor, caso não esteja habilitada, botão direito, personalizar faixa de opções, vai marcar a guia desenvolvedor, vai dar um OK, vai aparecer aqui em cima para você. Clica aqui em controles, é o que a gente vai utilizar hoje. Você vai clicar em inserir e vai selecionar aqui, ó, caixa de combinação controle ActiveX. Essa de baixo, não a de cima, de baixo. Vou clicar aqui, vou clicar em qualquer lugar, ele já vai criar para você a nossa caixa, que é onde nós vamos retornar então o vendedor, tá? Agora você vai clicar em propriedades, vai abrir essa caixa grande para você aqui. E aqui você tem a propriedade Linked Cell e List Fill Range, tá? Então o Linked Cell é aonde ele vai depositar a informação que foi selecionada ali. E List Fill Range é o que ele vai exibir. Aqui em exibir, lembra que a gente acabou de criar então o vendedor? Então você vai chamar simplesmente aqui de vendedor. Pronto. Automaticamente então ali vai mostrar uma lista dos vendedores que você tiver, daquele intervalo nomeado. E Linked Cell, eu vou clicar aqui fora em qualquer lugar, vou dar um igual e vou selecionar aqui a nossa célula. Deixa eu fechar, não deu. Vou selecionar aqui esse filtro aqui, essa célula, ó, configuração D9. F4, dou um Enter e eu simplesmente vou pegar aqui esse intervalo, esse nome que está aqui, vou clicar de novo aqui e já vai aparecer assim. Linked Cell, vou vir aqui e vou colar assim, só isso, tá? Então aqui nós decidimos aonde vai ficar a informação e o que vai aparecer na nossa lista, na nossa combo. Fecha. Quando você clica não vai funcionar, ó. Você tem que clicar em modo design para ele sair dali e daí sim você pode vir aqui, pode digitar e ele automaticamente vai trazer para você ali. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Modo design de novo, deixa eu arrastar, daí você pode movimentar ele e daí aqui você pode selecionar
do jeito que você quiser aqui, tá? Ou até apagar, deixar apagado também não tem problema nenhum. Modo design de novo, então a gente já aprendeu aqui como criar aqui uma combo e como retornar essa informação lá. Vamos continuar montando nossos filtros. Aqui em inserir, você vai clicar então, esse item aqui, caixa de grupo. Selecione e define ele assim, ó, desse tamanho, mais ou menos. E aqui a gente vai escrever em cima assim, ó, inadimplência. Inadimplência. Não apareceu aqui para mim, mas quando eu estou digitando aparece, tá? Inadimplência. Agora nós vamos selecionar A, B, C, D ou E. Nós vamos criar então checkbox que vão ser acionadas ali. Clica aqui e clica nesse item, ó, caixa de seleção checkbox. Clica aqui em qualquer lugar e aqui você vai digitar então A. Clica fora e deu. Marca, reduz ele para ficar bem certinho no tamanho, tá? E agora, botão direito, formatar controle. E aqui você vai clicar um vínculo de célula, que é onde ele vai marcar essa informação. Vou clicar aqui, por exemplo, em configuração e vou colocar aqui na coluna G9, tá bom? G9. Vou dar um OK. E agora quando eu marco ele, automaticamente ele coloca verdadeiro, ou quando eu desmarco ele aparece falso. Perfeito? Eu vou colocar aqui então para todos, né? A, B, C, D e E. Então cada um deles vai ficar aqui. Perfeito? Agora eu vou criar eles aqui para o lado, A, B, C, D ou E. Clica com o botão direito, dá um ESC. Agora você vai pressionar aqui no cantinho, ó, Ctrl Shift e arrasta para o lado. O que ele vai fazer agora é duplicar esses itens todos, olha. Está duplicando eles automaticamente, A, B, C, D e E. Dá um ESC. Clica aqui e daí você pode dar uma ajustadinha aqui do tamanho, ó. Então ficou alinhadinho, bem bonitinho. Clica aqui, B, botão direito, clica na frente, C, botão direito, clica na frente, aqui no ladinho da caixinha, né? D, botão direito, clica aqui antes dele, ó, e E, beleza? Clicamos assim, então tá pronto. O problema é que todos eles estão apontando para a mesma célula, eu quero que apareça para as de baixo. Então eu vou vir aqui, tá na 9, 10, 11, 12. Botão direito, 10, dá um Enter, botão direito, formatar controle, 11, botão direito, formatar controle, 12, botão direito e 13. Então agora quando a gente marca qualquer um deles, você vai ver que ele vai marcar aqui ao lado verdadeiro, tá? Ou falso para cada um deles, verdadeiro ou falso. Marca ele só para ele aparecer verdadeiro ou falso ali e tá pronto, tá? Agora a gente vai seguir então. Vamos seguir agora com uma outra fórmula. Deixa eu marcar alguns itens aqui para mostrar para você. Clicar aqui em configuração e aqui eu vou verificar se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu quero que retorne A. Eu quero que retorne a informação que está ali. Se não, eu quero que retorne nada branco. Tá? A gente vai usar isso na fórmula depois, então eu vou deixar pronto. Igual, eu vou botar igual C, abre parênteses. Se for verdadeiro, então, quero que retorne A. Se não, retorna vazio. Só isso aqui já resolve, porque dentro do Excel, o verdadeiro, para ele já entende isso como booleano, 1 ou 0, 1 ou falso. Perfeito? Então, vai funcionar perfeitamente. Vou dar um Enter aqui, tá ali, ó. Seleciona para todos, e todos aqueles que tiverem verdadeiros, ele já vai retornar então. Quando eu marco, automaticamente ele vem e mostra todos. Se eu desmarcar qualquer um deles, ele vem e desmarca e aparece vazio. A gente vai usar isso depois. Continuando então, agora a gente vai montar o de pagamentos, tá? Então eu vou vir aqui a mesma coisa, eu vou desenhar aqui também, salvar, inserir aqui, desenvolvedor, inserir, e aqui você vai clicar em caixa de grupo de formulário de novo, para ficar organizado. Não é obrigatório, mas é legal ficar organizadinho. Pagamento. Opa, tá maiúsculo. Pagamento. Deixa eu ver se agora ficou legal. Primeira letra maiúscula. P maiúsculo. Tá? Então, pagamento agora. Então, agora a gente vai colocar ali se é em aberto, pagos ou não pagos. Ao invés do outro, que a gente poderia selecionar vários itens, aqui você pode selecionar ou em aberto, ou pagos, ou todos. Tá? Então, por isso que a gente vai usar esse outro item aqui, até para fazer um exemplo diferente, que é o botão de opção. Clica sobre ele e desenha aqui. Tá? Só clique e pronto. Vem aqui, apaga os itens ali, eu vou colocar em aberto. Pronto. Tá? Redimensiona para ficar no tamanho certinho, para a pessoa não acabar clicando errado. Em aberto, botão direito formatar controle, e aqui em vínculo de célula você vai marcar
nessa célula aqui, pagamento. Vou dar um OK. E o que ele marca, quando a gente marcar ele aqui, ó, ele vai retornar 1. Se eu tivesse outro item, ia ser 2, e por aí 3, e por aí vai. Tá? Clica em cima do nome, se quiser redimensionar aqui, clica aqui, tá? Que é mais fácil. Clica aqui no cantinho, Ctrl Shift arrasta para o lado. Ctrl Shift arrasta para o lado. Pronto. Não, essa que clica de novo aqui em pagamento. Isso. E aqui você vai digitar então em aberto, pagos. E aqui eu vou botar todos. Tá? Em aberto, pago todos. Perfeito. Tá ali. Agora o que acontece, como todos foram copiados no mesmo lugar, o vínculo de célula é igual. Então quando eu clico em pagos, agora você tem 2. E quando você clica em todos, você tem então 3. Deveria ter 3. Não deu certo isso aqui. Apaga esse. Ctrl Shift arrasta para o lado. Ou também pode ir com o botão direito lá também, né? Não precisava ter apagado. Poderia formatar controle e mudar aqui a referência de novo. Todos. Beleza. E agora sim, vai aparecer um 3 ali. 2 e 1. E legal. 1, 2 e 3. Tá? Então tá pronto aqui o nosso cabeçalho dos filtros. Todos os filtros já estão funcionando direitinho. Agora a gente vai usar uma função chamada filtro para a gente retornar essas informações aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro, antes de mais nada, vamos salvar, né? Vou pegar o nosso cabeçalho aqui. Copia ele inteiro, então, só o cabeçalho. Botão direito, colar valores, tá? Aqui você coloca do jeito que você quiser. Ctrl 1, borda. Vou colocar essa borda aqui, por exemplo. E aqui em preenchimento, eu vou usar esse preenchimento aqui. Tá? Então ficou assim nosso cabeçalho. Ctrl B. Antes de mais nada, antes de a gente prosseguir, nós vamos fazer com que tudo isso fique não de redimensionável, não fique se mexendo sozinho, tá? E outra coisa que você pode fazer também que é legal é agrupar os itens. Então, por exemplo, esses itens são um grupo. Marca com o botão direito, assim, apertando Shift. Daí você vai clicar aqui em agrupar. E pronto. Agora, quando eu movimento, ó, eles são todos juntos, entendeu? Então fica bem legal, né? Então você vem aqui, ó, Shift, botão direito, botão direito, botão direito, botão direito, botão direito e botão direito. Agrupar, agrupar. Pronto. Agora quando eu seleciono tudo de uma vez e daí fica legal para a gente poder movimentar caso necessário. Agora, antes de prosseguir, F5, especial, objetos, dá um OK. Ele vai selecionar todos os objetos que estão nessa tela. Objetos são aqueles que ficam sobre a planilha, para ficar mais fácil de entender. Botão direito, formatar objeto, e aqui você tem, então, essa opção, propriedades, não mover ou dimensionar com células. Muito importante, porque senão, quando mudar o relatório, ele vai redimensionar automaticamente as colunas e vai bagunçar tudo. Então, marca esse item aqui para não acontecer isso, tá? Que agora, ó, quando eu venho aqui e eu mudo, ó, tá vendo que ele não muda lá também em cima, tá bom? Agora nós vamos usar a função filtro. Na função filtro, nós iremos utilizar então da seguinte forma. Por exemplo, vamos dizer que eu queira retornar ali somente quando eu tenho de uma determinada data, de um determinado período. Então ela permite retornar, por exemplo, só desse período. E se eu quiser só de um vendedor? Também. Ou só de só os que não foram pagos, ou só o que contém a letra L. Então ele permite uma infinidade assim de possibilidades, a função filtro. A função filtro é muito poderosa, veio com o Office 365 e basicamente ela retorna informações em forma de matriz com base em filtros que você determinar e pode utilizar muitos filtros dentro dele. Então vamos ver aqui, ó. Vou fazer um exemplo. Igual filtro, abre parênteses. Agora está perguntando, tem 2 parâmetros só, como você pode notar, né? Obrigatórios são 2, matriz e incluir. Vazia é um tratamento de erro, que a gente vê no final. Matriz, o que eu quero retornar? Da onde está a minha informação? Está aqui. Então eu vou selecionar tudo. Ctrl Shift seta para o lado e para baixo. Tá? Para baixo e para o lado. Selecionamos aqui. Ficou ali, ó. Tem inadimplência. Ponto e vírgula no final. Voltamos para o relatório. E agora ele está perguntando qual é o nosso filtro. O que nós queremos incluir aqui. Alt Enter. Você vai dar um abre parênteses. E agora nós vamos definir para ele o que nós queremos incluir. Nós queremos incluir quando tiver entre 1/2, 2022 e 28/2, 2022, nesse período. Então a gente tem que passar para ele. Então a primeira coisa, eu vou no relatório. Então, quando
o vencimento, estou selecionando a coluna vencimento, for maior ou igual, vamos voltar lá em vencimento aqui, então quando ela for maior ou igual que 1º/2/2022. Só que não necessariamente a pessoa vai digitar 1/2/2022 aqui. Então se eu quero pegar o mês cheio ali, né, se eu quiser pegar o mês cheio, então eu faço da seguinte forma. Fim mês, que é a função que retorna no final do mês, abre parênteses, está perguntando qual é a data inicial. Data inicial é essa daqui que nós colocamos aqui, né? F4 volta para cá. Opa! Tem que clicar no F4. F4, tá? Ponto e vírgula. E agora volta para cá. Então tá aqui, ó. Opa, desculpa. Isso, perfeito. Configuração L9, então ele está dizendo, daquela data, pega o último dia do mês. Agora ele está perguntando quantos meses, para frente ou para trás. Então eu vou passar aqui, ó, -1, ou seja, pega do mês anterior, ou seja, 31/1/2022. Mas eu não queria o primeiro dia? Sim, por isso nós vamos colocar mais um. Então ele vai pegar 31/1/2022 mais 1/2/2022. Mesmo que tivesse digitado 15/2, ele ia pegar então 31/1/2022 e mais 1/2/2022. Perfeito? Vou fechar parênteses, vou fechar de novo, vou dar um Enter e veja o que acontece. Nós já temos automaticamente então um retorno dessas informações aqui, ó. Tá certo? Deixa eu formatar o que falta aqui, ó. Seleciona a coluna, Ctrl 1, número, quero moeda. Não, marquei moeda. Moeda, tá? Deixa eu botar aqui, não ficou tão legal. Contábil vai ficar melhor. Contábil. E aqui em vencimento eu vou selecionar então Ctrl 1. E aqui eu vou colocar data e deu. Aqui em pagamento eu vou selecionar para que esses zeros que estão aparecendo, eles fiquem direitinho. Então eu vou selecionar data. E aqui em personalizado você vai digitar ponto e vírgula, ponto e vírgula e ponto e vírgula. Por quê? A primeira formatação que você tem aqui no personalizado é positiva. A segunda, negativa. A terceira, zero ou nulo. E a quarta, ele vai ser então texto. Se a gente passar ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, significa não faça nenhuma formatação para esses itens. Se eu botar só ponto e vírgula para todo mundo, não vai aparecer nada ali. Então fica essa dica aí. Tem uma super aula falando sobre formatação personalizada, recomendo assistir também aqui no nosso canal. Então tá ali, sumiu o nosso zero sem eu fazer muita coisa, sem muito esforço, né? Ele tá ali, o zero, é lógico, mas ele não aparece mais pra gente. Então automaticamente agora nós estamos mostrando todos os que são acima, maior ou igual que 1/2/2022. Mas eu queria que fosse entre 1/1/2022 e 28/2/2022. Então como é que a gente faz? Vamos voltar de novo aqui, eu vou tirar essa data aqui para dar um erro propositalmente, para ficar melhor para a gente visualizar. Apaguei aqui, você vai colocar asterisco. Esse asterisco é a mesma coisa que eu fazer um E, tá? Ou fazer um somar produto. Lembra do somar produto que usava muito asterisco? Então o asterisco ele é um E para a gente, tá? Ele está multiplicando as condições. Então se você tem 1 vezes 0, vai dar 0, ou seja, falso. Se você tem 1 vezes 1, então é 1, verdadeiro. Então ele verifica verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, falso, falso e falso, falso. Então é dessa forma que ele funciona. Vou dar um Alt Enter aqui. Tem uma super aula sobre filtro também, onde eu explico até mais sobre isso. Aqui, simplesmente você vai copiar tudo de cima. Pode copiar tudo mesmo. Copia tudo aqui. E aqui você vai mudar para menor ou igual. E aqui você vai tirar esse -1 aqui. Vai colocar 0, porque eu quero daquele mês mesmo. E aqui esse mais 1 também não existe. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Sempre o último vai ser preto ali, ó. Vai ser o cor preto, o inicial e o final. Então agora o que a gente fez foi assim, ó. Que comece no 1/1/2022, 25 no caso aqui, e até 28/2, tá? Até o final do mês daquele mês, ó. 0 tá dizendo aquele mês ali, traga o final do mês. Vou dar um Enter, vou mudar para 22 para a gente testar, e tá ali retornando só o que é de 2022, só do mês 2 de 2022, tá bom? Agora vamos fazer os outros filtros aqui na nossa planilha. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós queremos retornar agora o que é da classificação de inadimplência, A, B, C, D ou E. Como é que a gente faz isso? Então eu tenho que identificar nessa planilha aqui quem é A, B, C, D ou E. Ou seja, eu vou tentar localizar esses itens, todos esses itens que a gente tem aqui, aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos dizer que eu quisesse achar um, seria com Corresp, mas vamos fazer vários de uma vez. Corresp abre parênteses. Quem eu quero procurar?
todos esses itens. Ponto e vírgula, onde eu quero procurar? Eu quero procurar eles aqui, tá? Quero procurar eles aqui. Correspondência exata, ponto e vírgula 0. Isso vai fazer com que ele retorne para cada um deles, tentando localizar cada um daqueles itens nessa listinha. Retornando, então, ND para quando ele não achar e um número quando ele achar. Perfeito? Para isso, então, a gente vai usar aqui um enum na frente. Abre parênteses, fecha no final. E o retorno que ele vai ter, então, é verificando se é um número ou não é um número. Falso se não for um número e verdadeiro se for um número, retornando tudo aqui de uma vez. Então, essa mesma condição, a gente vai usar exatamente essa fórmula, nós vamos usar ali na nossa função de filtro. Você vai vir aqui. Primeiro, nós vamos botar a data aqui para ficar melhor para trabalhar. Apaga aqui, coloca asterisco, abre parênteses. E agora nós vamos lá, então. Enum, abre parênteses, corresp. Quem eu quero procurar? O valor procurado. Todas essas classificações. Aonde eu quero procurar? Na configuração, aqui. Quando eu quero procurar? 0, exato. Fecha, fecha, fecha. Dá um Enter, caso ele pergunte se você quer fechar o resto do parênteses, sim. E pronto. Agora eu vou passar aqui um 22 e vejo o que retorna. Retorna todo mundo menos o C, ó. Eu quero somente o A. Somente o A. Quero somente o B. Quero o B e C. Viu? Entende? Então ele já está trazendo aqui conforme o filtro. Ele verifica se é um número aquela condição e daí retorna. Sempre retornando aqui com base naquele mês que a gente selecionou. Somente aquela condição, aquela classificação de inadimplência que a gente tem ali. Perfeito? Agora nós vamos continuar aqui fazendo em aberto ou pago todos, tá? Então como é que a gente faz? Vou passar aqui 25 de novo. E aqui nós vamos fazer de uma forma diferente. Veja, vou dar um asterisco, vou dar um Alt-Enter aqui. E qual é a condição para que aquilo seja verdadeiro? Ou seja, o que é um em aberto, o que é um pago, o que é um todos? Bom, o em aberto vai ser o 1, a condição 1. Então, se a condição for 1, e se na nossa lista, na nossa base do relatório, não estiver a data de vencimento, não tiver a data de pagamento, então significa que sim, é verdadeiro, né? Se não, ele tem que verificar. Então, é a condição 2, ou seja, foi marcada a condição 2? Se foi marcada a condição 2, então traga somente aqueles que estão com a data preenchida, a data de pagamento preenchida. Se não, retorna todo mundo. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer. Abre parênteses, C, abre parênteses, configuração. Se a configuração de pagamento, vou dar um F4, for igual a 1, então, ponto e vírgula, e daí a gente vai vir aqui e vai retornar, então a gente vai vir aqui em base relatório e vai verificar se a data de pagamento é preenchida ou não. Ctrl espaço, para ele preencher, selecionar a coluna toda, tá? Então, aqui faltou, ó. Se for igual a 1, então verifica aqui, ó. Pagamento é igual a vazio, ou seja, não preenchido, então vai retornar verdadeiro. Ponto e vírgula. E agora o que ele faz se não for? Se não for, você faz assim, ó. Ponto e vírgula C, abre parênteses, vai lá e verifica agora se na configuração J9 é igual a 2. Se for aqui, F4, for igual a 2, então, ponto e vírgula, né? Volta de novo na base do relatório, Ctrl espaço, e verifica aqui se é maior que 0. Perfeito? Se for maior que 0, ok. E agora, por último, se ele não retornar nenhum ou outro, ou seja, não é em aberto, né? Se não foi marcada a seleção em aberto ou pago, então significa que retorna todo mundo. Então, no caso, você vai retornar 1. 1 para ele é verdadeiro. Então, ok. Fecha parênteses até aparecer o preto ali. Tá? Foi o preto aqui do... Fechar parênteses, dá o Enter e pronto. Vamos dar aqui para 22 para a gente testar. E olha que agora está trazendo só em aberto. Quero só os pagos. Só os pagos. Quero todos. Retorna todos agora, inclusive. Tá? Aqui só em aberto, só pagos, só todos. Tá? Automaticamente já está trazendo aqui para a gente então. Perfeito? Então, ok. Agora nós vamos mudar aqui para 25. E agora está faltando o nosso vendedor. Então, de uma forma análoga que a gente tinha feito anteriormente, quando a gente selecionar o vendedor aqui, deixa eu mudar aqui, modo design. Quando você selecionar aqui um vendedor, ele automaticamente vai trazer para cá. Então, a gente vai utilizar uma fórmula muito parecida com aquela anterior que a gente viu, verificando. Se não tiver vazio, então faça aquilo ali. Retorne, faça o corresp e verifique se é um número, o retorno daquela informação.
Se não, daí ele retorna todo mundo, certo? Então, como é que a gente faz? Fecha, abre asterisco, abre parênteses, e agora a gente vai fazer assim, ó, igual C, abre parênteses, configuração. Se o vendedor, F4, for igual a vazio, então 1. Pronto. Se não, agora é que entra aquela situação do enum corresp. Daí você vai fazer assim, ó, enum, abre parênteses, corresp, abre parênteses, quem ele está procurando? Todo mundo do relatório. Todo mundo do relatório, tá? Então, onde é que a gente vai procurar? Ponto e vírgula. Vai procurar aqui na nossa célula de vendedor. Ponto e vírgula, busca exata. Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha. Dá o Enter. Para o Marcos, para aquele mês ali não tinha nada, por isso que ele não trouxe nada. Tá? Se tivesse, então ele retornaria todo mundo ali para aquela situação. Então tá ali o Pedro, tá retornando quando for Samuel, conforme o mês ele vai trazer. E como é que eu faço para ele não retornar caso ele não tenha informação? Quando eu tenho informação, dizer sem dados. Então você vai vir aqui na frente dele, né? E daí você vai colocar lá no finalzinho, ó, no último parâmetro dele. Você vai apagar aqui, ponto e vírgula. E a hora está passando assim, ó, se vazia. Aí você pode colocar, para não aparecer o calc, né? Sem dados. Fecha aspas duplas, fecha parênteses e pronto. Então agora, caso não tenha informação, ele vai aparecer sem dados aqui para a gente, tá? Se tiver, daí ele vai retornando a informação conforme o que foi selecionado aqui no nosso relatório. Tá notando agora que ele está se mexendo aqui, o tamanho dele, as colunas, né? Isso é típico da nossa coluna, das matrizes dinâmicas. Então, como é que eu faço para ela não se mexer, não ficar redimensionando, né? Você faz o seguinte. Aqui no começo, no cabeçalho, você dá espaço em branco até o ponto onde você quer que ele não se mexa. Então, você vem aqui, ó, e preenche com espaço, para que ele evite, então, essa movimentação que você não quer, certo? Se você quiser espaço em branco, nem precisava. Ó. Então, agora, o máximo que vai acontecer é ele vir até ali uma vez só, ele vai vir movimentar, né? E depois ele não movimenta mais, porque ele sempre vai pegar o cabeçalho como referência, certo? Então, ele sempre vai pegar o cabeçalho como referência. Mudou a data aqui, ele muda ali embaixo, tudo automaticamente. Agora, que faltou só nós pegar o total aqui em cima, né? Para pegar o total, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem uma coluna total. Não tem. Vamos criar aqui uma total. Vou chamar ela de cálculo, para ficar organizado. Cálculos, só tem um, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um total e vou somar de lá. Igual, soma, abre parênteses. Simplesmente eu vou vir nessa coluna aqui de valor. Ctrl seta para baixo, selecionei tudo. F4 aqui para travar tudo. Trouxe aqui o nosso total do que nós temos selecionado naquele momento, Ctrl Home. Agora, eu vou vir aqui, vou dar uma aumentadinha nele, para a gente botar um texto nele. Eu vou botar aqui, ó, abre aspas duplas, total, 2 pontos, e comercial, vou dar um Enter. Apareceu assim, total. Não está muito bem formatadinho, então como é que eu faço para formatar e deixar bonitinho? Vou pegar essa formatação aqui, ó, Ctrl 1, personalizado, vou copiar a primeira antes do primeiro, ó, até aqui. Até antes do primeiro ponto e vírgula. Copiei, configuração, e aqui vou dar mais espacinho total, e aqui antes de soma, você vai fazer assim, eu vou dar um Enter aqui para você ver. Você vai escrever aqui, ó, texto, abre parênteses. Então o que ele faz, esse texto aqui, é fazer uma formatação nos seus dados dinamicamente. Eu vou vir aqui no finalzinho, ponto e vírgula, e vou aqui, aspas duplas, cola, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Só isso. O que ele vai fazer, então, é pegar esse valor que está dentro, que está retornando ali, e pegar essa formatação, e quando eu dou um Enter agora, você vê que ele já retorna, então, com o cifrão ali, com a pontuação, também colocaria também, os delimitadores. Tá? Se eu vim aqui apagar agora, você já vai ver que você tem um outro total ali. Deixa eu pegar esse total agora, vou vir aqui em inserir, vou colocar aqui em texto, ou pode até pegar essa caixa de texto ali para não ter que fazer de novo, ó. Clica sobre ele, Ctrl, ele fez uma cópia livre, e agora eu vou vir dar uma arrastadinha aqui, ó, aumentei ele. Clica na borda, você vai digitar igual, aqui em configuração vai vir aqui, F4, no Enter e pronto. E agora você ajusta o total para ele aparecer bonitinho ali em cima.
E agora, quando você tem então o filtro, já deveria ter retornado certinho. Eu acho que é por conta do tamanho. Aumenta o tamanho certinho ali. E agora você tem então o total sendo retornado ali conforme o teu filtro. Diminuindo, é claro, né? Você vai ter então uma melhor visão dessas informações. Você pode vir aqui, ó, dar uma ajustadinha para deixar tudo bonitinho do jeito que você quer. Certo? E daí depois você faz aquilo que eu falei antes, que é você vir aqui e colocar uns espaços em branco no cabeçalho para ele não ficar redimensionando para você, certo? Não ficar redimensionando sozinho por conta da questão das próprias matrizes dinâmicas terem essa propriedade, certo? Então agora você tem justamente um primeiro ajuste que ele faz ali, mas depois não ajusta mais. E agora você tem um relatório prontinho, funcionando conforme os teus filtros aqui, tudo dinamicamente. Perfeito? Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu muitas técnicas para a criação de relatórios dentro do Excel. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, isso nos ajuda demais. E também, se você gosta de Excel e quer conhecer e aprender cada vez mais, conheça também o nosso método Master, onde você tem uma formação profissional em Excel voltada ao mercado de trabalho. Então, você tem nele Excel básico, Avançado 1, Avançado 2 com matrizes dinâmicas, Lógica de Programação em VBA, Excel Financeiro HP12C e você ainda tem um curso de Dashboards. Então, é um curso super completo, uma formação, na verdade, profissional em Excel. Além disso, você tem bônus interessantes para você, como, por exemplo, um curso de PowerPoint. Então, são 7 cursos, né? 6 de Excel, mais um curso de PowerPoint, mais ainda outros bônus que você tem surpresa. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode adquirir hoje mesmo em 10 vezes sem juros. E para você ainda que não se inscreveu no canal, nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E se você gosta de Excel, eu te convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.